E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. Eu vou fechar mais uma semana. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais voltado para a macroeconomia, porque a gente tem pontos muito importantes que estão acontecendo nesse exato momento. Eu vou falar sobre dados macroeconômicos não só dos Estados Unidos, mas também do Japão, que estão trazendo muito impacto no mercado internacional e pode causar um impacto aí nas criptomoedas. Então fica comigo que logo depois da vinheta você vai entender isso, que não tem ninguém até agora que está falando. Então eu passei a manhã inteira pesquisando e vou passar essa informação em primeira mão para você. Bom, pessoal, quem acompanha o mercado internacional sabe que ele está passando por uma queda desde ontem, tá? Foi uma queda que, se a gente comparar com criptomoedas, não é tão expressiva, tá? Uma queda aí de praticamente 1,69%, mas que para a bolsa de valores é uma coisa absurda. E o que está acontecendo? A gente tem dois fatos que a gente precisa levar em consideração, e o primeiro deles, ao meu ver, é até o mais relevante. A gente vai até sair um pouquinho do foco dos Estados Unidos e entrar no Japão. Caso você não saiba, o Japão é a terceira maior economia do mundo. É o terceiro maior banco central do mundo, que ele está começando a mudar a sua política de taxa de juros. Desde a década passada, o Japão ele tinha uma política onde a taxa de juros dele era zero, enquanto a taxa de juros de longo prazo dele variava ali em torno de 0,5%, certo? Desde 2014 vinha acontecendo isso. Isso faz com que o Japão, os investidores, eles foquem em investimentos lá de fora para conseguir lucros e trazer esses lucros. Isso, obviamente, desestimulava a deflação lá e fazia com que a economia lá ficasse extremamente aquecida. Então, lá tinha muito fluxo de dinheiro e os investimentos no Japão geralmente são focados mais no exterior, certo? Então, a partir de ontem começou a surgir a possibilidade do Banco Central japonês elevar a sua taxa de juros de longo prazo para 1%. Então, seria operar no dobro do que a taxa de juros de longo prazo de 10 anos estava operando. Consequentemente, isso puxaria muito capital, caso confirmado, para dentro do Japão. Então, o grande temor dos investidores e a grande queda que a bolsa passou ao longo do dia de ontem foi justamente essa precificação, acreditando que o Banco Central do Japão iria aumentar a sua taxa de juros, porque aumentando a taxa de juros, as pessoas que estão investindo lá fora, elas vão querer puxar o seu capital de volta para o Japão para comprar títulos do Tesouro, por exemplo, que iam estar rendendo muito mais. Então, seria uma política um pouco mais agressiva. Após o mercado fechar, e no começo aí na madrugada, né, que lá no Japão já era de dia, então na madrugada aí do dia de hoje, o Banco Central japonês falou que sim, ele vai começar a ser um pouco mais rígido com relação a essa taxa de juros, mas que a princípio ele ainda não vai ter um aumento. Então a gente já consegue ver uma diferença aqui, um gapzão no gráfico do S&P 500 que acabou de abrir nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, em alta, justamente porque sim, temos a possibilidade de aperto monetário no Japão, porém ele não vai acontecer por agora, certo? E por que é importante a gente estar falando isso? Primeiro, porque o Japão sim é a terceira maior economia do mundo e caso esse aperto monetário começasse a acontecer, igual vem acontecendo na Europa, igual vem acontecendo nos Estados Unidos, isso poderia puxar os investidores japoneses, que o foco deles é estar investindo no exterior, para trazer o seu dinheiro de volta para o país, certo? E o segundo é justamente o temor dos outros investidores do mercado em ter essa saída de capital massiva do mercado de renda variável exterior para dentro de volta do Japão. Então as pessoas já começaram a precificar isso, já começaram imaginar essa possibilidade e não, ela ainda não está descartada e provavelmente ela vai acontecer no futuro não tão distante. Mas como ainda não aconteceu, a gente teve aqui aquela queda ao longo do dia de ontem e hoje estamos tendo uma leve retomada. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho são indicadores macroeconômicos, porque ontem foi divulgado o PIB, aqui o índice de preços não, o PIB mesmo, que ele veio bem acima do previsto, era esperado um aumento de 1,8% e veio 2,4%, sem falar que os pedidos iniciais por seguro-desemprego eles vieram abaixo do esperado. Isso são dados que mostram que a economia americana está extremamente forte e extremamente aquecida. Além do mais, a gente teve a divulgação do PCE, que veio 1% abaixo do esperado, mas isso não teve tanto impacto assim no mercado, justamente porque as pessoas já estavam aguardando devido a um histórico
do próprio PCE, que é um índice que mede a inflação lá dos Estados Unidos, em ter leves caídas. Mas essas leves caídas, elas não estão sendo tão intensas quanto o Banco Central acredita. Olha só, a gente está vendo aqui quedas ao longo aqui dos últimos meses, porém as quedas elas mostram que ainda continua de certa forma alta a inflação, com o mercado de trabalho americano extremamente aquecido, certo? Então, foi justamente esse que foi o ponto que levou o Banco Central a continuar aumentando a taxa de juros. E como eu falei no último vídeo que eu postei aqui no canal, né, eu fiz um resumão do que rolou lá na FONC. Cara, é justamente o PCE não diminuindo muito, né, mostrando que a inflação ela está cedendo, mas não tanto quanto eles acreditam, juntamente com o mercado de trabalho extremamente aquecido, que façam que o Banco Central continue aumentando a taxa de juros. Isso pode causar quedas no mercado. Você está vendo aqui o índice de preços aqui do PCE, a gente tem o núcleo do PCI também, né? Do IPC, que é o índice de preço do consumidor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui em algum lugar, se tem algum lugar aqui para fazer busca. Bom, enfim, eu não vou perder tempo com isso aqui agora para o vídeo não se delongar. Ele está em torno de 3%, certo? Então, o núcleo de preços do IPC, que é o que muita gente chama de CPI em inglês, ele está em torno de 3%. E a meta é que ele chegue em 2%. Porém, devido a esses aumentos gradativos e pequenos da taxa de juros dos Estados Unidos, muito provavelmente só vai acontecer em 2025. Então, não tem tanta expectativa de queda na taxa de juros por agora. E isso é o grande temor dos investidores que fez aí com que a Bolsa de Valores americana tivesse uma leve queda no dia de ontem. Por que eu comecei esse vídeo? Na verdade, quase metade do vídeo foi só falando de macroeconomia. Porque quando a gente fala de fluxo de capital, a gente está falando de mercados globais. E não só nos Estados Unidos, mas no Japão, a gente tem um número absurdo de investidores de criptomoedas. Então, se as pessoas veem um certo risco, ou melhor, veem uma oportunidade de investimento, elas vão abraçar. E essa oportunidade pode acontecer com os títulos do Tesouro, certo? Então, esse aumento na taxa de juros capta investimentos para os governos que têm dívidas, eles precisam pegar dinheiro emprestado de alguém. Então, o jeito com que eles pegam dinheiro emprestado é gerando títulos do Tesouro. Esses títulos eles vão se valorizando de acordo com a taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, mais esses títulos vão pagar. Não só os Estados Unidos estão aumentando sua taxa de juros, como o Japão também está aumentando sua taxa de juros. Isso faz com que as pessoas elas queiram sair do mercado de renda variável, bolsa de valores, pelo menos diminuir a exposição, e para algo que já é mais concreto, né? Que no caso é algo baseado na taxa de juros, que já é um dado que foi divulgado. Então, pessoas que investem em ações e também em criptomoedas, elas podem querer se posicionar de certa forma aí, em uma renda um pouquinho mais estável. Então, agora sim, colocado todos esses pontos, vamos aqui para uma análise rápida do Bitcoin, que inclusive eu queria pedir desculpa pela minha ausência aqui no canal, né? Vocês sabem que eu costumo postar vídeos diários, porém devido à falta de volatilidade, falta de movimentação do mercado cripto, eu não postei tantos vídeos essa semana justamente porque não tinha tanta necessidade. Mas enfim, nesse exato momento a gente tem muita ordem de compra aqui no Bitcoin, tá? Eu acredito que ele tá meio consolidado, ele não tá continuando a queda abaixo dos 29, porque tem muita gente querendo comprar. O livro de ofertas até resetou aqui agora, mas a gente tem bastante ordem de compra até os 28 mil, tá? Observa que aqui os 28.200, 28.100 tá com pouquinha, 28.700 tá com pouquinha, 28.900 tá com pouco, mas essas regiões é porque ainda não carregou tanto de ordem que tem. É realmente muita gente que quer comprar Bitcoin até os 28 mil dólares, e essa possível pressão compradora mais massiva, mais intensa, tá fazendo com que o preço não consiga abaixar dos 29k. E em contrapartida, né, a gente também tem uma possível tendência de baixa se formando. Então vamos passar agora para o gráfico do Bitcoin, que agora a gente já vai falar aqui do mercado cripto. E a gente consegue ver essa consolidação. Por quê? Galera, primeiro, o Bitcoin ele rompeu todo aquele range que ele vinha fazendo desde junho, tá? Então foi praticamente 33 dias, foram mais de um mês aí de consolidação e a gente teve esse rompimento. Então muita gente quer vender caso o preço volte aqui para a região dos 29.500, que era a região do suporte. Por quê? Porque comprou aqui achando que aqui ia ser o fundo. Então quando o preço caiu, ficou no prejuízo e as pessoas querem aproveitar essa saída aqui. Falou, opa, peraí, o preço pode cair mais, então eu quero sair. Ao mesmo tempo de que o preço está caindo, muita gente quer comprar nessa zona verde que eu falo bastante. Então, quanto mais o preço cair, mais compradores vão ter. E é justamente por isso que, ao meu ver,
o preço do Bitcoin ele de certa forma está parado. Para mim, o fato da gente não conseguir romper para baixo os 29 mil dólares não é algo tão promissor assim, certo? Por quê? Justamente porque a gente não está com força para continuar o movimento para cima. Se a gente tivesse uma força compradora muito mais expressiva, muito mais eufórica, a gente não ia estar por tanto tempo abaixo dos 29.500 dólares. Então isso sim merece atenção. Isso pode ser um indicativo de que podemos ver uma continuação desse movimento de baixa, ainda mais por conta de toda essa introdução que eu dei aqui no vídeo falando sobre a questão da macroeconomia. E por isso eu estou de olho nessa região verde, tá? Eu acho que essa região verde é sim uma região extremamente importante para a gente buscar acumulações, e daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha estratégia. Mas muito bem, vamos falar antes da minha estratégia, vamos falar sobre o sentimento do mercado, porque o sentimento do mercado ele está dando para a gente também algumas dicas do que pode estar acontecendo ao longo dos próximos movimentos. Primeira coisa que a gente está vendo é que está acontecendo o maior número de liquidações. Olha aqui, ó, isso aqui foi liquidação, isso aqui também foi liquidação. Então as liquidações mais fora da curva estão acontecendo dos compradores, né? A barrinha verde aqui em long, mostrando que tem mais pessoas compradas do que vendidas. Isso é confirmado pelo nosso long short ratio, que ele está acima de 1. Então, no momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente tem 1,65 compradores para cada vendedor, mostrando que a maior parte do mercado está comprador. E essa parte compradora, a gente está falando majoritariamente de sardinhas. A gente sabe que as sardinhas tendem a errar a direção do mercado. Outra coisa que vale falar é que o Open Interest ele está em nível mais alto do que antes dessa queda acontecer. Então, essa queda aqui que estopou, liquidou muita gente, foram assim 150 mil traders, foram 30 milhões de dólares varridos do mercado, de pessoas que estavam acreditando que esse mercado ia subir, foram literalmente tiradas à força do mercado com o movimento de liquidação aqui para baixo. Agora a gente tem mais players do que a gente tinha nessa época antes da liquidação, né? Então, se a gente pegar aqui e traçar uma linha, observa, aqui que era uma região de topo, de máximo de contratos, a gente está com mais contratos ainda nesse exato momento que esse vídeo está sendo gravado. Então você precisa tomar extremo cuidado com isso, porque a gente está tendo que a maior parte das liquidações elas estão acontecendo para baixo, a gente está tendo que cada vez mais, a gente está tendo players querendo operar Bitcoin, e esses players, em geral, eles estão em long. Tá? Por mais que a gente tenha tido uma diminuiçãozinha aqui na quantidade de compradores, ainda assim temos mais pessoas compradas do que vendidas. E por que eu estou falando isso? Porque a maior probabilidade é que, se for para ferrar para um lado, se for para ter muita volatilidade, essa volatilidade ela vai acontecer contra o que a maioria está pensando. E a maioria está acreditando num rompimento para cima, certo? Que o preço ele já fez um fundo. Então, se a gente continuar uma queda, continuar seguindo a tendência, continuar seguindo o que o gráfico está indicando para a gente e o que a macroeconomia está indicando para a gente, o Bitcoin ele vai continuar no movimento corretivo. Então, esse vídeo todo foi para desenvolver uma tese e mostrar para vocês argumentos fundamentalistas e gráficos porque eu acredito que o Bitcoin ele pode cair mais ao longo dos próximos dias. E aí, agora sim eu falo da minha estratégia, tá? A minha estratégia é, a princípio, comprar Bitcoin nessa regiãozinha verde aqui, porque ela é uma região onde muita gente está querendo se expor. A gente tem vários pontos aqui, como regiões de Fibonacci, região aqui de retração, região de topos prévios também, né? E o próprio order book, que eu não sei se ele vai estar carregando aqui agora, né? Esse site da Binance está uma bosta, olha só. O order book aqui ele não está carregando todas as ordens, mas que se você abrir aí e deixar um tempinho, você vai ver que justamente é uma região onde já tem muitas ordens, já tem uma força compradora de certa forma relativa. Mas você precisa tomar cuidado, você não vai comprar tudo que você tem aí de dinheiro aqui nessa região verde, tá? Toma extremo cuidado com isso, justamente porque nessa região verde a gente vai medir a força dessa retração. O quão para baixo o mercado vai. Se o mercado for muito para baixo, você precisa tomar cuidado, porque a maior probabilidade é que a gente não continue essa tendência de alta que vem se formando aqui desde novembro, tá? Se a gente puxar muito para baixo, a maior probabilidade é que a gente faça um topo descendente, não tenha força para romper os 32 mil dólares e confirme essa cunha ascendente que vem se formando no gráfico aí desde o ano passado. Então, se esse for o caso, e a gente fizer um rompimento descendente, você precisa estar com capital para querer comprar Bitcoin mais embaixo, certo? Então, minha estratégia é comprar Bitcoin aqui na região verde
e ficar de olho quanto ela for cair. Se ela cair muito, eu vou desfazer de parte da minha posição nesse topo descendente e aproveitar a maior probabilidade de rompimento da cunha para comprar Bitcoin mais embaixo. Como mais embaixo? Aí a gente vai acompanhando aqui diariamente para saber as maiores probabilidades e cenários aí do mercado. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Me segue nas redes sociais, que eu acho que vão passar aqui em cima nesse exato momento. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e valeu, galera. Tamo junto.